E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos com vocês, o Adrenalina Esportiva, o programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador. Hoje vamos falar um pouco sobre o frescobol, o nosso amigo aqui, Ricardo Chagas, né, que passou por um acidente, né, e vai contar um pouco da sua história aí de superação. E vamos falar do frescobol pernambucano, também no Brasil todo, esse esporte que cada vez mais vem crescendo, com mais adeptos, né? Não só de praia, mas também em quadro, né? Tendo essa inclusão que é muito importante, e pessoas de todas as idades, e também tanto as mulheres como os homens na prática dessa atividade esportiva. Bom dia, Ricardo. Mais bom dia, Guilherme Ezequiel. Juntos aí nessa parceria, fazendo esse bate-papo, né? Muito obrigado pelo trabalho que você vem fazendo, né? Divulgando aí o frescobol, mesmo você como karateca, mas é um esporte que você abraçou. Acho que se botar na balança fica tudo igual. Se o frescobol não ficar... Não. O amor é mútuo, é igual. E também, né, o apoio que você dá ao programa Adrenalina Esportiva, ajudando, compartilhar, divulgando o programa. Esse programa que realmente abraçou os esportes amadores, né? Hoje em dia é um esporte de referência, é uma bandeira já do esporte amador, o Adrenalina Esportiva. Bom dia, Ezequiel. Para mim é sempre um prazer, né, estar junto do Adrenalina Esportiva, junto do amigo Ezequiel, falando um pouco do esporte, falando do frescobol, falando do karatê. É realmente prazeroso. Eu que sou grato pela parceria aí com o programa Adrenalina Esportiva, meu amigo. E de antemão já mando um abraço para Isabel, né, que é umas também, Isabel Versosa, que faz esse belíssimo trabalho, né, divulgando aí o frescobol, o nosso frescobol pernambucano, para o Brasil e para o mundo todo, levando a importância desse esporte, a prática desse esporte. E o Ricardo passou uns tempos aí, né, de molho, não foi, Ricardo? Foi. Infelizmente, mas graças a Deus está aí contando história para a honra e glória do Senhor, dando testemunho, né, desse acidente que teve aí de moto. Verdade. Né? Amanhã, 17, né? Estão fazendo 6 meses do acidente. Renasci, né? E graças a Deus estou aqui. Foi difícil, né? Uma gratidão tremenda aos amigos de infância, amigos do esporte, amigos do karatê, amigos do frescobol. Gratidão aos meus alunos que me substituíram durante 2 meses. Minha esposa, como trabalha nos recursos humanos, falou que seriam 6 meses de molho, né? Mas eu me determinei e lutei para estar de volta ao dojo com 2 meses, e foi o que aconteceu, né? Mesmo com ainda a recuperação, com as sequelas que ainda tenho, mas com 2 meses eu consegui voltar ao dojo. Fiz muita fisioterapia, né? Tive muito atendimento, não só no plano de saúde, mas também com os amigos me visitando em casa, tratamento na CETOP lá com o Dr. Caio, né, que tem a clínica de fisioterapia, né, o trabalho foi forte lá, de acupuntura, né, de auriculoterapia, né, da fisioterapia em si também. E assim que foi possível, acho que 2 meses e meio para 3 meses, eu voltei para a academia, né? Então também estou fortalecendo a musculatura junto dos amigos lá, educadores físicos, né? O acidente foi bem difícil, porque você sabe, né, foram muitas escoriações, né? Tive o rádio quebrado do braço esquerdo, 2 costelas fraturadas do lado direito e várias microfraturas no pé esquerdo, né? E olha que eu estava relativamente bem protegido, né? Sempre ando de capacete, vai a dica aí para os motociclistas e motoqueiros, né? Sempre andar de capacete, sempre estar com um bom tênis. As escoriações foram grandes, porque eu não estava com a calça, né? Apesar de ter jaqueta, estava de bermuda. Exato. E eu tenho uma jaqueta maravilhosa, né, e tal. Inclusive tinha ganho um presente do meu amigo Diego, né? Meu parceiraço, meu compadre. Então, o capacete do Valentino Rossi, um AGV, né? Tava muito bem afivelado, ando sempre com o capacete muito bem afivelado, porque às vezes o motoqueiro, o motociclista, ele anda com o capacete e alguns não afivelam o capacete. Tá solto, né? E tal. Se eu tivesse sem capacete, ou se ele não tivesse bem afivelado, o estrago no crânio seria grande, né? Então, graças a Deus, não tive nenhum trauma, né, no crânio, mas braço quebrado e, como eu falei antes, costela e microfraturas no pé. Ainda carrego sequelas,
porém foi uma evolução gradativa devido à minha determinação, junto também a uma boa alimentação, né? Me alimentei muito bem, treinei muito e fui evoluindo, né, dentro do treino. Então as limitações agora são menores, mas elas ainda existem, né? Eu tenho consciência, estou retomando a fisioterapia e continuo na academia diariamente, de 5 dias, né? De segunda a sexta-feira é sagrado, tá? Na academia, tá no dojo, e aos finais de semana, sem compromisso com o karatê, também com compromisso com o frescobol, né? Treinando frescobol junto com os amigos. Eu sei que é isso, Ricardo, porque eu passei também por um Sim. acidente de moto, né? Praticamente fui umas lesões muito graves também, que assim que eu cheguei no hospital, o médico disse: você vai perder sua perna, né? E graças a Deus estou aqui, mas fica sequelas. Sim. Infelizmente fica Sim. sequelas, né? Mas o mais importante é estar vivo, né? Dar esse testemunho. Exato. Tocar o barco. E a atividade física, né? Como você falou, a boa alimentação, seguir as orientações médicas. Exato. Que ajudou muito na recuperação. E além da fisioterapia, o esporte é uma fisioterapia também, Claro. a prática do esporte. Então Claro. você sempre que voltou, aí agiliza muito, né? Porque durante a sua atividade esportiva que você pratica, você vários tipos de exercícios, movimenta o corpo de várias maneiras, né? Exato. Você vai várias atividades. Então isso ajuda muito na recuperação. O frescobol, eu acho que contribuiu muito, né? Porque você teve lesão no braço, tudinho, né? Sim, sim. Perna, tudinho. Então, O frescobol ajudou bastante, né? E uma certa facilidade, que eu sou destro, né? E a fratura foi na mão esquerda, né? Se eu fosse canhoto, seria complicado, teria que começar a aprender a jogar com a outra mão. Então, como não tive fratura no braço direito, me ajudou, né? E o karatê também, né? Porque nas aulas sempre tem que mostrar algum golpe, então vou sempre dentro da minha limitação, sempre aviso aos alunos: ó, tenho dificuldade aqui, mas vou tentar. E o bacana foi que mesmo imobilizado, eu voltei primeiro pro karatê, primeiro pro dojo. Mesmo com o pé imobilizado, com dificuldade de locomoção, com a ajuda dos amigos, até me levando, meu compadre Mike, né, muito obrigado, me levando até o dojo, né, no Moral da Recife Antigo, que você conhece, né, me levou lá e tal, pelo menos de 15 em 15 dias eu estava presente no dojo, e no dojo mais próximo da minha casa eu ia caminhando, mesmo com a perna imobilizada e o braço imobilizado. Então conseguia mostrar algumas coisas, e os alunos são, né, verdadeiros filhos, né? Eles têm consciência das minhas limitações e me ajudam também durante o treino, né? Seja para colocar o dojo, ou seja para demonstrar alguma coisa que a minha alimentação não permitisse. Mas agora eu já venho evoluindo bastante. Sinto dificuldade se eu for chutar com a perna direita, por um exemplo, para ter a perna de apoio à esquerda, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Em algumas arrancadas eu consigo, em outro momento, quando eu arranco, vem uma dor que me incapacita, né? Então eu vou aos poucos, né? Mas, como você falou, tanto o karatê quanto o frescobol e a própria academia me ajudaram demais na minha recuperação. eu sei que é isso, né? Que como eu já falei, passei. E o bom do karatê é o seguinte, porque não tem esse negócio de você ser direito ou canhoto. Porque você treina da mesma forma os dois lados, então Exato. Ajuda, né? Sem dúvida. Porque em esporte você usa mais só uma mão, pronto. Frescobol você só vai, não vai trocar, mas no karatê não, você, do jeito que você Algumas exceções, a grande maioria. Tem alguns caras que conseguem jogar com as duas mãos, mas outros raro, né? é raro, outros conseguem trocar de mão, né, e tal. Mas no karatê, você, do jeito que você soca com a mão direita, você tem que socar com a mão esquerda. Chuta com o pé direito, tem que chutar com o pé direito. Então, você vai para um lado, uma base com a perna de esquerda, tem que fazer a mesma com a perna direita. Exato. Então isso aí ajuda muito Demais. na coordenação motora. Sem dúvida. Da pessoa, né? Eu acho que por isso que até hoje um esporte também que eu me dediquei, né? Foi um dos esportes que eu comecei a praticar, assim, karatê mesmo, desde 78 e até hoje, né? Foi ontem, né? Foi ontem, 7-8 foi 7-8. ontem. Eu nasci em 7-9. Comecei a treinar o karatê em 78, né? Mas e o frescobol, né, voltou, vejo você treinando na praia. Você chegou a participar já de alguma competição esse ano? Sim, esse ano de 2022 está muito movimentado o frescobol a nível nacional, né? Os praticantes continuam, mesmo no período de pandemia, até com a praia fechada, o pessoal se reunia e conseguia treinar, né? Hoje, com essa flexibilização, né, a praia não está fechada, graças a Deus, então
Existe um comércio também que necessita, né? As pessoas precisam trabalhar, então eles dão a comodidade, seja com as barracas lá. E com isso os atletas vão até a praia e conseguem treinar. Mas falando de competição, a coisa está ainda mais movimentada, né? Tivemos 2 competições no mês de janeiro. O calendário foi aberto pela primeira competição a nível nacional aqui no Nordeste, foi lá em Natal, onde eu pude disputar em 3 categorias, né? Foi maravilhoso jogar com meu parceiro Alan Krautan, meu parceiraço, o Arthur Santiago e minha esposa Thalita Salvador, né? E a pequena Sofia nos acompanhou lá, o time Cano de Ferro estava lá presente. Depois disso, depois de 8 dias, estivemos em Olinda, né? Lá na Praia do Quartel, né? Com a organização da minha amiga guerreira Isabel Versosa, né? Também pude disputar em 3 categorias com os mesmos parceiros. No Rio de Janeiro já tiveram 2 ou 3 competições, inclusive tem um circuito feminino, né? Porque o frescobol é um esporte muito masculino, né? Então temos meninas, mas não se compara com o número de praticantes do sexo masculino, né? Então a CAFRE, junto com a Graça Vilarinho lá, né, o Robinho, tiveram a ideia de alguns anos, 2 ou 3 anos atrás, de criar o circuito feminino, que geralmente era só feito lá no Rio, Campos de Goytacazes, se eu não me engano é isso, né? E com etapa também na Bolívia, lá em Copacabana, na Arena da Bolívia. Só que esse ano eles estão fazendo já 3 etapas, já foi realizada uma, né, lá na CAFRE, a segunda etapa será em Salvador, e se eu não me falha a memória, a terceira vai fechar em Copacabana, né? Então, além do circuito feminino, também tivemos uma competição em São Paulo, há 2 finais de semana atrás, né? Felipe Gaian e vários amigos lá de Santos e todo São Paulo lá disputando essa competição. E no último final de semana foi no Rio de Janeiro, né? Teve mais uma competição. Então esses 2 primeiros meses do ano foi muito movimentado o frescobol. Lembrando que a maioria dessas competições, se não em 100%, foram usado o radar, né? Que é uma coisa que tira muito a subjetividade da regra, da interpretação, né? Digamos assim, e temos um software atrelado a um radar que ajuda nesse cálculo dos golpes, né? Os golpes só são pontuados a partir de 50 km por hora, isso em todas as categorias. Se a bola não atingir 50 km por hora, o golpe não é pontuado, tá? Então você já conhece, né? Sabe como é que funciona. É muita adrenalina, né? A competição é muito vibrante. E agora, com a ajuda da tecnologia e com essa nova regra do frescogol, nova entre aspas, né? Já tem uns 4 anos, se eu não me engano, mas com o fator radar tirando a subjetividade, deixando a coisa muito precisa, né? Digamos que quase em 100%, a competição é muito acirrada. E até porque, se não fosse o radar, como é que você ia ter uma ideia da velocidade, marcar o ponto, né? Ia ficar uma coisa só quando tivesse um acertando no outro. Então o radar, além de dar essa precisão, né? Sim. Eu acho que incentiva o jogador ele ter mais desempenho, né? Sim, buscar o desempenho sempre. Mais força, tá sempre ali com um treinamento, mais impulsão. Vale lembrar, né, Ezequiel, cada vez mais, que o frescobol é um chavão do frescobol, que é verdade. O frescobol é um casamento que deu certo, porque não joga contra o outro, e sim joga com o outro, joga para o outro, né? Nós dois somos uma dupla. O jogo só é bacana, o jogo só é legal se nós dois tivermos uma boa apresentação. Você não joga contra mim, eu não jogo contra você, jogamos juntos, né? E a questão do radar, ele tirou a coisa da interpretação de um árbitro ou dos árbitros, né? Era o certo achismo, né? Atacou para mim, de repente atacou, de repente para você não atacou, e o terceiro árbitro, de repente, ele pode concordar com a gente ou não. O radar não tem achismo, né? Se bate aquela velocidade mínima para que ele foi calibrado, ele vai pontuar lá. Se não bateu, ele não vai pontuar, né? Então essa objetividade da tecnologia só veio a brilhantar as competições e a somar de maneira muito positiva no frescobol. Porque não tem alguma modalidade, a turma joga para dificultar, né, o arrebatamento do outro, né? Do outro lado do parceiro, né? Acredito já é que o contrário, né? Você fazer uma demonstração ali, tá ali, fazer um jogo bonito.
Exato, e acredito que é o único esporte, né? Porque a gente for buscar aqui na memória esportes de raquete, a gente vai buscar o que? O badminton é contra o outro, é para derrubar a peteca lá. O beach tênis, que é muito bacana também, mas é para derrubar a bola lá. O próprio tênis, o tênis de mesa, né? E por aí vai, né? É sempre contra o outro. E o frescobol tem essa característica. E hoje existem grandes atletas que conseguem fazer jogos com a média de velocidade acima de 70 km por hora. São caras que conseguem atacar bolas, mais de 10 bolas, de 80 km acima. É muita coisa para uma bolinha daquele tamanho, né? E é em lugar aberto, né? Aberto. Lugar na praia, Fator tem natural. O vento, tem tudo isso aí. Exato. E o importante também é, além da velocidade, Ricardo, o tempo também de duração enquanto vocês estão jogando ali. Sim, né? Conta sim, isso também. também. São 5 minutos de apresentação. Quanto mais tempo a bola ficar entre o Pois é, só que ritmo assim, frenético. Né? Quanto mais forte, quanto mais viril o jogo, mais ponto. Né? Então tem o seguinte, existe um critério chamado sequência, que é quando a bola vai ao chão. Se a bola foi ao chão, é uma sequência. Se a bola foi ao chão pela segunda vez, é a segunda sequência. Então, quanto menos sequência tiver, mais pontos. Mais pontos com muita agressividade. Só que a cada vez que essa bola vai ao chão, o tempo é parado. Então aqueles 5 minutos se tornam 6, 7, 8, né? Então realmente é performance, exatamente, para, né? E nesses 5 minutos você tem que desempenhar muitos ataques e proporcionar muitos ataques para o teu parceiro também. E se você, nesses 5 minutos, conseguir fechar com 5 sequências, 5 bolas ao chão, você zera essa nota, é a pontuação máxima dessa nota, né? Mas a partir da 6ª bola ao chão, você perde 3% de todos os pontos que você produziu. Tá? Então é muito importante ter um jogo forte, executar muitos ataques, proporcionar muitos ataques para o teu parceiro e deixar poucas bolas caírem ao chão. Mas tem você fala assim, um ataque e defesa, né? Vamos dizer que seja um ataque e uma defesa, né? Sim. Então tem que estar havendo esse revezamento, você Sim. começa a atacar, depois tem um certo tempo, o outro que começa... Sim. As duplas, elas podem bolar uma estratégia de número de ataques ou não. Mas como é que a gente vai saber que eu fiz, sei lá, 80 ataques e saber que o Ezequiel fez, sei lá, 200 ataques? Existe atrelado ao radar um software e tem um monitor. Tem uma TV lá, contando todo o histórico, todo o histórico daquela apresentação. Então, se a gente está jogando e está sendo aferido, a gente em algum momento olha para o monitor e vê lá, o Ezequiel tem 100 ataques, mas o Ricardo só tem 50. Então é interessante que você proporcione bolas para que o ataque chegue próximo de você, né? Tem uma nota chamada que é o equilíbrio. O que é isso? O equilíbrio é o número de ataques entre o atleta 1 e o atleta 2. Se você tem 100 ataques e eu tenho 50, nosso jogo está desequilibrado. Então você precisa proporcionar mais ataques para mim, que eu fique próximo do número dos teus ataques. Para fechar essa nota, a nota máxima, é 30% de diferença de um para o outro. Então se você tiver 100 ataques e eu tiver 70, né? Então a gente está com o jogo equilibrado, entendeu? E o detalhe, com essa velocidade relativamente baixa de 50 km para a gente é baixo, para uma galera que já tem experiência é baixo. O que é que acontece? Numa bola atacada por você muito forte, a 80 km por hora, de repente eu faço na minha defesa a bola passar esses 50 km, então vai pontuar também a minha defesa. Deu para entender? Então, de repente, mesmo eu defendendo, eu posso ter alguns ataques e a gente tem que saber lidar, tem uma estratégia aí para que esse jogo se mantenha equilibrado. Agora você falou, né, no começo aí estava falando sobre o campeonato das mulheres e o frescobol é para tudo, né? De crianças, exato. A partir de que idade assim as pessoas já começam a praticar e já começam a competir? Tem competição infantil ou só para adulto? Já fizeram para... Sim, é bem interessante, né? O frescobol, digamos que é um esporte que temos poucos jovens. É preciso ter uma organização federativa para que a gente leve esse esporte
não só para as praias, mas levar ele também para as escolas, para a gente ter mais crianças praticando. Temos crianças praticando, mas é uma coisa muito esporádica, não tem muitas crianças praticando. Tá mais com brincadeira. Né? Exato, então temos que levar essa coisa lúdica sim, mas temos que agregar crianças, né? Então a gente tem as categorias masculino, feminino, né? Categoria mista, que é um homem e uma mulher, categoria master, algumas competições a partir dos 50 anos, mas tem muito atleta com 50 anos. Então, em algumas outras é a partir de 55 anos. A Isabel fez aqui em Olinda o Master a partir de 55 anos, né? E assim, levar esse esporte para o público feminino e levar para as crianças se faz fundamental. Eu imagino que a partir de 7 anos, uma criança já pode desenvolver bem no frescobol. Lógico que temos algumas exceções. Sofia, por um exemplo, desde que nasceu tem a raquetezinha dela, ela só tem 7 anos agora. Mas desde 4 que ela brinca com a raquete. O importante é ter cuidado em relação ao peso da raquete para uma criança. Ela não pode estar jogando com a raquete, que atualmente eu jogo, de 400 gramas. Né? Então a criança realmente de 5 anos, de repente uma raquete até 200 gramas, né? Para ela brincar, para ela desenvolver, né? De repente uma bola sem tanta pressão também, para que ela possa ter um controle melhor dessa bola, né? Mas eu imagino que a partir de 7 anos já é possível, sim, dar os primeiros passos no esporte. Porque sabe como é importante para as crianças, né? Retira isso, vamos usar o karatê, né? Já são 2 karatecas aqui. Sim. As competições, a criança quando ela se motiva, ela, né, sentir ali aquele prazer, aquela alegria quando está numa competição que recebe uma medalha. Isso aí motiva mais ainda ela a continuar na prática da atividade esportiva. Né? Claro, então você não acha que já estaria na hora também, mesmo assim, fazer um torneiozinho assim, para as crianças? Que elas vão começar, vão incentivar. Claro. Vão ver, vão divulgar, ó, tem competição também para criança, eu quero competir, eu quero uma medalha. Claro, isso é importante, né? Promover um momento desse é fundamental, né? Eu me recordo assim, a Rebeca é uma grande organizadora das competições lá no Ceará, faz grandes competições nacionais lá. Em algum momento, entre um descanso dos árbitros e tal, ela convida alguns atletas para jogar com as crianças que praticam lá. Então é lindo, é show, mas não é uma competição propriamente dita, né? Eu me recordo que já fizemos competições aqui, onde o pai levava o filho garotinho de 9, 10 anos para jogar o campeonato com ele, mas não é uma categoria específica. Então se trabalhar para termos uma categoria específica para as crianças é fundamental. Tem um macho, né, tem um adulto, tem um feminino, nas crianças eu acho que seria muito interessante. Não é fácil, né, porque não tem muitos atletas, mas pelo o que tiver ali, ela já está recebendo uma medalha de participação, uma medalha como campeão, uma outra, um troféuzinho ali, quando você vai incentivar. Sem dúvidas. E as redes sociais estão aí para mostrar e com certeza vão vir outras crianças a praticar. Verdade. Agora, o Ricardo, né, como atleta e como professor de frescobol também, além de ser sensei, né, professor de karatê, também dá aula de frescobol, né? Tem uns amigos, tem uns atletas e professor. Pois é, eu tenho alguns amigos que eu passo um pouco do que eu aprendi durante esses anos de frescobol, né? A gente criou o time Cano de Ferro, né? Somos um grupo bastante unidos, né? Onde a gente se reúne sexta, sábado e domingo para treinar. Alguns têm o frescobol como uma coisa lúdica, né, para sair da rotina estressante da semana de trabalho, né? E outros poucos pensam em competir. O meu atual parceiro era meu aluno, né? O Alan. O Alan já tinha experiência com o esporte de raquetes e tal, mas eu tinha um projeto, Equipe Olinda de Frescobol, que você conheceu, que era à noite das sextas-feiras, e o Alan saía lá de Candeias para treinar com a gente. Depois disso a gente começou a ter um contato maior na praia. Começamos a treinar e ele se mostrou interessado em competir. Então era um aluno que hoje é meu parceiro oficial de competição, né? Então a gente tem senhoras, né, que fazem parte do grupo, temos jovens queridas, né, e tal, pro feminino, amigos queridos também. Então é prazeroso, né? Você poder passar um pouco do teu conhecimento, né? Então é fantástico. O frescobol, como é que ele está hoje aqui no estado de Pernambuco, comparando com outros estados? Ele está bem adiantado? Sim. O que falta para o frescobol a nível nacional é organização federativa, né?
temos poucas federações. Existe uma confederação também, mas falta mais trabalho das entidades. Mas falando do nosso estado, nós temos grandes atletas, grandes representantes. Temos points tradicionais do frescobol, né? Desde aqui que a gente está mais perto, né? Olinda, Recife, Boa Viagem, 2 ou 3 points para jogar, Piedade, Candeias, Gaibu e Suape, né? O pessoal se reúne nesses points e jogam, né, bastante. Eu costumo dizer que o nível, lógico que tem um menos experiente chegando, mas do pessoal mais antigo, mais experiente no frescobol, ele é muito parelho, né? Então a gente tem no estado grandes atletas com um nível técnico muito bom, né? E falando a nível nacional, a gente tem grandes estados do Nordeste e também do Sudeste, né? Que são bastante representativos, né? Falando no Nordeste, a gente tem o Ceará, muito forte, o Guerreiro Jean, hoje campeão mundial, o primeiro campeão mundial de frescobol, é da nossa terra, mas casou lá no Ceará, e eu acho que a ida para o Ceará brilhantou muito para os atletas cearenses, né? Tem vários professores lá também, né? Então deu essa força. O pessoal de Natal também é muito dedicado, foram campeões aqui em Olinda, né? O pessoal do Natal é muito bom também, tem uma característica de jogo corte e recorte, né? Com grandes atletas também. Aí a gente vem também para João Pessoa, né? Tem um número de atletas muito bacana lá, com a associação Asfrete, né? Que tem mais de 10 anos de fundação. Também atletas muito bons, né? A gente vem aqui para Recife, a gente tem um número expressivo também de praticantes em Maceió, né? A gente tem, nós temos também Salvador, com um exército de grandes jogadores, Salvador, muito forte. Eu quero até agradecer aí as pessoas, né, que eu tenho, que acompanham, né, o pessoal de Fortaleza, Natal, uma pessoa que acompanha o Adrenalina Esportiva no nosso Facebook, no nosso Instagram, tá sempre acompanhando, postando. Eu tô sempre vendo aí esses grupos aí. Pois é. Pessoal de Salvador. Pois é, Espírito Santo é muito forte, o frescobol capixaba é muito forte, o frescobol paulista, né, também é muito forte, e o frescobol carioca, né, que é o berço, né, do frescobol também. É muito forte. Então, o Brasil, ele é um celeiro de grandes frescobolistas, né? Nasceu aqui, então a gente tem um número muito bacana de atletas de alto nível, e tem pessoas que não preferem competir, mas são grandes praticantes, como no karatê. Existem grandes karatecas que não participam de competição porque não almejam competir, mas não deixam de ser grandes praticantes. São anônimos, né? Vamos dizer assim. Às vezes, o cabo é o melhor do mundo. Às vezes o melhor do mundo, ele não está competindo, ele não quer aparecer, ele não quer, né? Aí fica a fama para um ou outro aí, tudinho, mas nós temos grandes karatecas mesmo, que não tem grandes professores, né, que fica ali na anonimidade, não se preocupam em estar nas mídias, nas redes sociais, e são grandes professores, grandes atletas, né, grandes karatecas mesmo. Verdade. Mas não está aí naqueles grupinhos que está sempre se promovendo por aí. Isso que é importante, né? É saber que o nosso estado de Pernambuco, o Brasil em si, ele tem grandes atletas. E não é só aqui na região metropolitana, no interior, no Agreste, em todos os esportes, nós temos grandes atletas que precisa, como você falou, federar para ter, junto com a confederação, ter recursos para estar aí levando o frescobol para os interiores agrícolas, precisa ficar tanto só em praia, né? Sim. E outro em quadras também. Exato. Em São Paulo, né? São Paulo, por um exemplo, além de ter um frescobol forte em Santos, o pessoal se reúne no Parque Ibirapuera, né? Tem frescobol lá no Parque Ibirapuera, né? Vez por outra, você sabe, eu jogo na quadra do meu condomínio, jogo na quadra de um amigo, de uma amiga, né? Num condomínio e tal. Eu tenho um sonho de tentar promover aqui no estado uma competição indoor com o radar, né? Então é sair do habitat natural, que é a praia, né, para levar para um ambiente fechado, né? Já aconteceram algumas competições assim, mas aqui no estado eu acredito que não. Então seria interessante sair, né, de repente levar para as praças,
né, vá, né, para o interior, como você falou, né? Tem pessoas que jogam até em Campinas, né? Tinha um casal que nos visitava aqui anualmente que jogavam em Campinas. Fazer essas oficinas para mostrar, divulgar os esportes. Pois é, o amigo doutor Alcir, por um exemplo, lá em Goiânia, ele tem uma cadeira de esporte de raquete, né? Então ele leva para o pessoal do ensino médio o frescobol, lá não tem praia, né? Então joga nos ginásios da universidade e tal, é muito bacana. Agora, o radar, o vento influi, porque eu vou comparar assim com o atletismo. O atletismo, né, tem aqueles corredores de tiro de 100 metros, 200 metros, então ali tem um aparelho para medir o vento, a velocidade do vento. Sim. Né? E se ele tiver, para poder ter validade, então ele tem aí um limite. Sim. Né? Não pode ultrapassar muito, que vai ou vai Influenciar. empurrar o atleta ou Sim. vai prender, né? Então tem Sim. que ter um limite. No frescobol tem esse equipamento também? Não existe. A gente tem consciência que em algum momento vai influenciar num ataque ou numa defesa, sim. Eu acho muito bacana ter esse fator natural. Em algum momento pode chover, Ezequiel, e a gente vai ter que continuar a nossa apresentação, a não ser que seja uma tempestade. Aconteceu na última etapa, a última grande competição do ano geralmente é feita em Copacabana, né? Então no dezembro do ano passado aconteceu uma tempestade lá que voou um monte de coisa. Um amigo falou que uma tampa de uma caixa d'água estava numa árvore, para você ter ideia. A competição teve que ser separada, tá? Mas se é uma chuva, se é uma ventania que é possível jogar, a apresentação continua. A gente não tem um equipamento ainda que veja qual a situação do vento naquele momento, mas a gente que vive na praia, a gente entende que é um fator natural. E o frescobol, ele surgiu com essa natureza, né, de ser uma coisa muito livre, né? Então, de repente, um ataque que seria 80 km por hora, se bate uma rajada de vento, ele pode chegar a 120, né? E por aí vai. Interessante, né? Tem que mais na frente estudar e verificar isso, né? Sim, é uma porque possibilidade. É o vento que está levando, então não é o braço da pessoa, né? E assim, muda muito o fator clima, né? O fator tempo de região para região. Aqui a gente tem um vento, Nordeste, né? Tem um vento. Já em Natal, Ponta Negra, o vento é um pouco mais forte. Praia do Futuro, Fortaleza, é mais forte ainda, entendeu? E for para Jericoacoara, pois é, o vento absurdo. Né? Pois é. Demais. Então é aquela coisa da superação do atleta, né? O cara vem do Sudeste, de repente não tem um vento tão grande como no Nordeste, ele vai ter que superar aqui, né? Porque tem esse fator que vai influenciar sim na apresentação. Bom, Ricardo, legal aí esse bate-papo. O Adrenalina Esportiva está sempre aí de portas abertas. Vamos estar sempre trazendo à tona aí o frescobol, né? Mandar um abraço para todos e vamos marcar o próximo bate-papo, né? A gente consegue fazer numa área mostrando o frescobol, né? Vamos preparar para poder fazer essa matéria aí, o pessoal realmente vendo, conhecendo mais ainda sobre o frescobol. Então, vocês que estavam nos acompanhando, ficou passando aí alguns vídeos, algumas coisas aí do frescobol, um pouco do Ricardo Chagas, mas quero agradecer a todos vocês e Ricardo, fique à vontade aí, meu amigo, para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu só tenho a agradecer primeiro a você, né, Ezequiel? Muito obrigado pela parceria de sempre, obrigado ao Adrenalina Esportiva, que é um programa que vem abraçando todos os esportes amadores, né? A gente tem uma abertura muito grande aqui, seja com frescobol, seja com karatê, essa amplitude que você consegue, junto com o atletismo, né, e tantos outros esportes, né, que já passaram no Adrenalina Esportiva. Então, o sentimento é de gratidão, agradecer os amigos praticantes do frescobol, não só do nosso estado, mas como do Brasil todo, agradecer a PEF, Associação Pernambucana de Frescobol, na pessoa da minha amiga Isabel Versosa, agradecer aos meus apoiadores, né, porque a gente não faz nada sozinho, né? Não, então o Adrenalina o Adrenalina é só um deles, né? Mas tenho outros apoiadores, não vou falar o nome de todos aqui porque de repente eu posso ser injusto com alguém, mas Budô Acessórios, obrigado pela força, amigo Périx. Um abraço, Périx. CT Botelho Marcial, meu C6GS, obrigado. Então, obrigado a todos e venham jogar frescobol, venham praticar karatê, sair do sedentarismo, que o esporte só vem para somar. Abraço a todos. É isso aí, pessoal. Se liga no Adrenalina Esportiva, estamos sempre trazendo informações do que está acontecendo nos esportes
amadores, nossos atletas, projetos sociais que precisam de apoio, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, deixe lá seu like, toca aquele sininho, né, para estar recebendo sempre as notificações, ficar por dentro, e também seguindo lá o nosso Instagram e a nossa página do Facebook. Um forte abraço para todos aí e até a próxima, se assim Deus permitir, tá ok? Até mais. Valeu. Osso guerreiro. Osso.